Olá, boa noite. Boa noite, meus irmãos, meus amigos, meus companheiros de jornada. Estamos hoje começando o versículo 6º do capítulo 12 de Mateus e vamos começar assistindo o vídeo do nosso companheiro Aloysio Elias, do programa Mildinho, e vamos ver o que ele tem para nós, para nos falar sobre o templo. Bom, boa noite. Vamos continuar então nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos pegar o versículo 6, naquela passagem, aquela sequência em que Jesus entra em discussão. É uma discussão, né? Sem tom pejorativo, né? Em embate teológico com um grupo de fariseus que julgava, sem fundamentação concreta, o ato dos discípulos de Jesus se alimentarem das espigas que se encontravam numa lavoura próxima, e sendo um dia de sábado. Então, no versículo anterior, no versículo 5, Jesus, contra-argumentando esses fariseus, ele lança a mão de uma técnica de argumentação rabínica, como se fosse uma retórica judaica, né? Uma estratégia retórica típica dos grandes rabinos da tradição hebraica, que se chama Kal vachomer. O que quer dizer isso? Literalmente, leve e pesado, né? Então, o povo de Israel tem uma tradição no ramo do comércio, né? E um dos itens que eles melhor comercializavam eram metais preciosos. E aí, quando você vai comercializar metal precioso, você lança a mão daquela balança manual, né? Para ver o que é mais pesado que o quê. Às vezes você tem uma peça numa mão de ouro, você tem outras querendo fazer a catira, né? Fazer a barganha ali, e você vê se elas têm o mesmo peso, qual que pesa mais. Isso é o Kal vachomer. O que tem maior valor? Consequentemente, o que tem maior peso, né? Lembrando que naquela época não existia balança, então realmente tinha que ter uma sensibilidade, uma experiência muito grande, porque o peso realmente era sentido, o que era mais pesado, o que era mais leve, pela mão mesmo, né? Como eles jogavam os dois, aquilo que eles queriam pesar, um em cada mão, para ver o que era mais pesado. E Kal vachomer eu também andei procurando, se escreve com K. K-L-V-A-R, Calvar. Homer, H-O-M-E, M de Maria, E-R. E eu custei achar, viu? Mas é justamente isso, a ferição, é a forma de pesar dois itens, né? E que muitas vezes justamente conduzir numa discussão o que tem mais valor, o que é mais importante. Como ele disse que Jesus estava fazendo, né? Com essa discussão teológica, que ele está desde o versículo 1, nós já fizemos um retrospecto do versículo 1 até o versículo 5, então ele está naquela discussão com os fariseus que estão conversando com ele, tentando pegá-lo em falta, né? Apanhá-lo em falta. Mas vamos lá, então, prosseguindo. Então, Jesus fala assim, olha, os sacerdotes, no versículo anterior, os sacerdotes, eles trabalhavam no dia de sábado, com os serviços típicos próprios do templo. Acender o altar do holocausto, né? Sacrificar, esfolar, esquartejar o cordeiro que vai para o sacrifício, depois limpar a sujeira toda. Isso é um trabalho. E eles realizam esse trabalho no sábado porque é um mandamento, uma mitzvah. É uma determinação que eles têm que cumprir como sacerdotes. Por quê
que eles, no sábado, quando não se deve trabalhar, trabalham. Aí vem o Calvar Homer, porque o templo é maior, mais importante, mais valioso que o sábado. Essa é a contra-argumentação de Jesus. E todos os rabinos e doutores da lei sabiam disso. O templo é mais importante, maior que o sábado. O sábado é mais importante que todos os outros dias da semana. Agora, o templo, o serviço do templo de Jerusalém, né, a liturgia do templo de Jerusalém tem mais peso que as tradições do sábado. Por isso que a eles é permitido trabalhar no sábado, para eles honrarem as tradições do templo. Entendeu? Quando chega no versículo de hoje, Jesus vai de novo repetir o Calvar Homer. Só que agora, colocando em comparação com o templo, ele próprio. E isso vai incomodar profundamente o rabinato de Jerusalém. Porque ele vai pegar e vai dizer o seguinte: eu, porém, vos digo que está aqui algo maior que o templo. Aí ele está dizendo para os rabinos de Jerusalém: eu sou mais importante, maior que o templo. Gente, na hora que ele falou isso, as paredes, né, das residências próximas estremeceram. Eu sou mais importante que o templo. O que é maior que o quê? Faz o Calvar Homer. O Messias aguardado e o templo. Qualquer rabino de Jerusalém diria: o Messias aguardado. Aí eu falei assim: eu sou o Messias. Hã? E agora? Por que o Messias aguardado, um espírito, caminho, verdade e vida para toda a epopeia evolutiva do planeta Terra, é mais importante que o templo? O que é o templo? Nós vamos passar alguns bons minutos hoje discutindo o templo. Tá? Então, o que nós vamos pôr em destaque aqui é o templo. Porque para saber o porquê que Jesus é mais importante que o templo, eu tenho que saber o que é o templo. O que ele representa. Grosso modo, o templo é uma construção de pedra. E pedra mesmo. Em Israel, todas as construções são de um granito arenito, né? É uma pedra meio amarelada, sabe, Adriano? E é bonito porque as muralhas de Jerusalém, as construções de Jerusalém, quando bate o sol, principalmente o pôr do sol, assim, parece que a cidade é dourada. Então, tudo lá, isso é uma regra da prefeitura local. Você só pode construir com essa pedra. São as pedras que eram utilizadas para a construção no tempo de Jesus. Então, o templo de Jerusalém é uma construção de pedra. Mas por que ele aparece nessa passagem, especificamente nesse versículo, entrando num Calvar Homer, num leve e pesado, com o próprio Messias aguardado pelo povo de Israel? O que mais, além de uma construção de pedra, era e representava o templo? E é isso que nos interessa. O que o templo representava? Espiritualidade é um sentimento que nasce conosco. Tem um capítulo do Livro dos Espíritos que trata especificamente da lei de adoração. É uma lei, é uma condição essencial, fundamental da existência humana. A consciência, e em algum sentido também a inconsciência, e aí nós estamos falando daqueles que se professam descrentes, mas que numa perspectiva inconsciente creem também. Todos os seres humanos, pensando assim, todos os seres humanos manifestam algum tipo, em algum nível de espiritualidade. Sentimento é uma coisa que se exterioriza, e quando se exterioriza, toma forma.
E aquelas formas, aquelas representações concretas, que são fruto dessa exteriorização de um sentimento, elas têm um sigma, elas têm um símbolo, elas são um paradigma. Então, por exemplo, a moça namora com um rapaz, aí briga com o rapaz, fica com raiva dele, não quer mais saber dele, pega uma foto dos dois e rasga. É um pedaço de papel, não é? Uma foto. Ou é mais que isso? Mais que isso. Tem aquela almofadinha cor-de-rosa que ele deu para ela no 2º ano de namoro. Ela vai lá com a tesoura e assassina a almofadinha cor-de-rosa. É só uma almofadinha cor-de-rosa, ou é mais que isso? É mais que isso. Está impregnado de uma simbologia, de um significado que resulta desse sentimento muito íntimo, muito próprio daquela pessoa. A edificação do templo em Jerusalém é a exteriorização e a concretização de um sentimento de espiritualidade muito tradicional. Então, a tradição monoteísta mais antiga do mundo. Eu estou ignorando o culto monoteísta político e transitório que aconteceu no Egito. Estou falando da fé genuína, uma fé que permanece até hoje. Então, a primeira expressão dessa espiritualidade em forma de edificação, essa expressão arquitetônica desse sentimento de espiritualidade, foi o tabernáculo. Então, Moisés recebe orientações muito explícitas e muito específicas de construção de uma tenda, uma grande tenda, e essa tenda seria um lugar de adoração. Gente, eu vou dar uma pausinha aqui e vou lá para a gente olhar as especificações que Moisés recebeu para a construção do tabernáculo. Eu acho interessante ele estar falando, e vamos a gente perceber aqui como é que é. Então, olhem só. Chegasse um pouquinho para baixo. Aqui do lado esquerdo está o tabernáculo por dentro. Depois vocês vão verificar. O Senhor manda, explica direitinho a Moisés como ele vai construir cada item desse tabernáculo, que é uma tenda enorme. Tabernáculo é simplesmente sinônimo de tenda. E aqui, ao lado, deixa eu ver se eu chego um pouquinho para cá, ele localizava essa tenda num local cercado. Tinha uma cerca em volta. Dá para vocês perceberem? E para o lado de fora do lado de fora dessa cerca ficavam as tendas das pessoas do povo, que ninguém naquela época tinha casa, né? Eles estavam fugindo do Egito, né? Então, aquele tabernáculo era tipo assim, eu acho que ele saía do lugar, mas em determinado local, Moisés colocou tipo definitivo. Então, era uma tenda, e ali tinha um compartimento onde ficava o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é onde ficavam os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, a tábua da lei, os 10 mandamentos, era guardada dentro de uma arca, que era chamada de Arca da Aliança, que simboliza a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Ele fez uma aliança, estabeleceu uma aliança, uma vinculação, e ele pediu também a Moisés que construísse uma arca para colocar e guardar
as Escrituras, que é o Decálogo, né? Então, vamos ver aqui direitinho. E existe também o templo de Zorobabel. Esse templo de Zorobabel, na realidade, os judeus não consideram muito, não. Claro que isso aqui é um desenho, está bonito, está bem feito, mas, segundo a história, esse templo não era muito condizente com a grandeza, né, de Deus, do Senhor. E foi justamente quando a história conta que o povo depois de ter fugido do Egito, eles foram atacados, né, por outros povos e foram feitos escravos. E justamente na época de Nabucodonosor, e eles destruíram, foi destruída o templo, mas a Arca da Aliança foi resguardada. E então Ciro, que era o rei dos assírios, ele conseguiu vencer Nabucodonosor e libertou os judeus, que eram mantidos escravos há vários anos. Libertou os judeus e autorizou que eles construíssem o templo, agora um templo de pedra. E esse Zorobabel era da linhagem de Davi. Isso foi 539 a.C. E o Zorobabel, então, construiu o templo, mas eles não conseguiram, eles estavam muito empobrecidos, eles não conseguiram um material muito bom, aquele material digno, né, do Senhor. Então, também, outros povos vieram e destruíram o templo, que eles chamam de segundo templo, mas os judeus muitas vezes não aceitam esse segundo templo. Eles acham que eles não consideram. Que seria esse aqui do lado direito. Na realidade, o primeiro, né, é o templo de Salomão, que está escrito aqui, e o templo o segundo templo. E foi então quando, finalmente, eles conseguiram se estabelecer na Palestina, e aí, já depois de vencer vários povos e se estabeleceram ali na Terra Prometida, né? Quando, na época em que Herodes era rei, Herodes o Grande, Herodes se propôs a construir o templo. Mas antes na realidade, o Zorobabel, eu esqueci de comentar uma coisa muito importante. Ele foi o segundo templo. O primeiro templo foi o templo de Salomão, que era o templo mais importante para eles na época. Salomão, que era filho de Davi, Davi queria construir um templo para o Senhor, porque ele achava que o tabernáculo, aquela que tinha sido já nem existia muito mais, já estava muito defasado, que era muito impróprio para a grandeza do Senhor. Então, Davi queria construir um templo. Lembre-se, vocês, que Davi foi lá no tabernáculo, comeu os pães da apresentação, né? Mas o Senhor não aceitou que Davi construísse o templo, porque diz que Davi tinha muito pecado, e autorizou que Salomão construísse. Depois que isso tudo passou, Herodes ficou, parece que foram 40 anos construindo o templo. Então, quando Jesus nasceu, que Herodes o Grande era o rei, foi justamente Herodes que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque ele não queria que alguém fosse rei no lugar dele. Disseram que o filho que Jesus era o rei dos judeus, e ele mandou matar as crianças para evitar que crescesse e se tornasse rei. Mas ele morreu bem antes de Jesus crescer. E ele construiu o terceiro templo, que era o templo mais sensacional que existia. Um templo maravilhoso, mas que Jesus, um dia, conversando com os discípulos, quando os discípulos estavam em Jerusalém, os discípulos falaram: Senhor, olha essas colunas, olha esse templo maravilhoso. E Jesus disse: eu lhes direi que esse templo será destruído, não restará pedra sobre pedra. E isso aconteceu no ano 70, quando o general Tito, que era filho do imperador Vespasiano, para debelar uma revolta dos judeus,
destruiu Jerusalém e destruiu o templo. E a única coisa que sobrou, o que é? Foi o Muro das Lamentações, que é hoje onde os judeus realizam as suas orações. Sobrou apenas o muro. E vocês estão vendo uma cúpula amarela aqui atrás? Essa cúpula amarela era onde era o Templo de Salomão, que foi nesse lugar que, segundo consta, segundo está na história, Moisés teria morrido. A morte de Moisés teria ocorrido por aí, nessas regiões. E eles queriam construir o templo aí, mas por causa de guerra para lá, briga para cá, os muçulmanos, em época anterior, que ocuparam a cidade de Jerusalém, construíram sua mesquita ali, no lugar onde eles queriam construir o templo de Jerusalém, o novo templo, porque do antigo, da época de Herodes, só sobrou o muro. Então, há uma briga constante, porque eles querem cavar. Os muçulmanos disseram, se vocês provarem que onde nós estamos era a localização do templo de Salomão, do templo de Jerusalém, construído por Herodes, nós nos afastaremos para cá e deixaremos vocês construírem. Ah, mas nós precisamos cavar, mas nós não vamos permitir que vocês cavem, que vocês destruam o nosso templo para cavar. Vocês vão ter que comprovar de uma outra maneira. Diz que eles ficam procurando próximo, ver se eles acham algum material, alguma peça daquela época do povo que possa comprovar, né? Que ali, mas eles não conseguem achar. Então, por enquanto, eles têm que ficar olhando para aquela cupa amarela, muito pesarosos, porque eles queriam que o templo dele fosse ali, mas eles não podem, né? Atacar os muçulmanos e expulsar dali para destruírem a mesquita para construir o templo. Isso teria sido há uns anos atrás. Hoje em dia, eles não fazem mais isso. Então, essa é a situação, gente. Depois eu vou mostrar para vocês a regra que eu falei para vocês. Vamos agora continuar aqui o vídeo do Aloysio. Depois eu mostro para vocês as regras da construção do templo. Estou ficando expert aqui, tá vendo? Vocês querem comentar alguma coisa sobre o templo, sobre a construção, sobre como era? Ali eu não estava dando as regras para a construção, eu só dei um geral em como aconteceu antes, né? Ah, sim, uma coisa muito importante. Quando foi destruído o segundo templo, o Templo de Salomão, sumiram depois ele foi recuperado e foi colocado, acho que no Templo de Herodes, com a Arca da Aliança. Eu sei que a Arca da Aliança, onde existem as tábuas da lei, estão desaparecidas, está desaparecida. Inúmeros arqueólogos procuram inutilmente, e até caçadores de tesouro procuram a Arca da Aliança, porque ela valeria um valor inestimável, né? E não acham. Há várias hipóteses, inclusive que os templários, na época em que eles realizavam aquelas guerras para salvar o nome de Jesus, né? Para salvar a igreja dos ataques de outros povos, eles teriam se apoderado da Arca da Aliança, teriam encontrado, se apoderado e teriam escondido para preservá-la. O negócio é que ninguém sabe onde está a bendita Arca da Aliança. E provavelmente seria até mais fácil. Deve estar lá em São Paulo, no Templo de Salomão. Deve estar. Eu já estava vendo o Templo de Salomão, do nosso amigo lá. E seria mais provável que a Arca da Aliança tivesse sido destruída, porque ela era madeira, né? Mesmo que tivesse sido revestida de ouro, mas ela era um material mais... Mas as pedras
onde estavam as leis, as tábuas da lei, aquilo lá não vai morrer nunca, né? Você perguntou se queria falar alguma coisa. O que eu queria pontuar é que Jesus chama a atenção desses rabinos, porque, apesar deles serem os doutores da lei, eles não estudavam com a profundidade que deveria estudar, né? Não tirava o espírito da letra. E ele quer mostrar o lado espiritual do templo para eles. Quando ele fala que aqui está alguém que é maior do que o templo. Ele quis mostrar o lado espiritual que eles não estavam percebendo. Ele chama a atenção deles nesse sentido, né? É verdade. Aliás, difícil as pessoas, até hoje em dia, né? Ele vai falar aí, a Luísa, mais à frente, as pessoas perceberem o lado espiritual. Eu ia complementar com isso, que hoje ainda persiste isso. As pessoas dão mais importância à igreja, ao templo, até nós mesmos espíritas, dão mais importância à casa espírita do que à causa espírita, né? Falou tudo, bem lembrado. Mas, na verdade, é o templo erguido dentro de cada um, né, que é o mais importante. Isso, é isso que Jesus estava chamando a atenção. Ele sempre falou isso, né? Que o reino de Deus estava dentro de cada um. E o reino de Deus é onde está o nosso templo, o nosso coração, né? Aí, dentro do nosso templo, do nosso coração, é que nós reverenciamos o Pai, que nós louvamos ao Pai e que nós vivenciamos o Evangelho, né? As leis de Deus. Exatamente. Encontro pessoal com Deus. Foi o tabernáculo. Quando chegou no reinado de Salomão, houve um impulso, aí, quando então Israel deixa de ser um número de tribos, 12 tribos em guerra constante com as tribos locais, tentando se estabelecer, com Salomão, elas se sedentarizam definitivamente, organizam um Estado, né, com Davi e na sequência com Salomão. E aí se torna um grande império local, né? E aí, para representar essa força, né, as conquistas e a prosperidade política como resultante de um nível de espiritualidade superior, assim eles entendiam, né? Que Deus havia dado toda aquela conquista. Então temos que edificar alguma coisa que represente essa grandeza. Aí o antigo tabernáculo vira então um templo de pedra, grandioso, monumental, erguido no Monte Sião, em Jerusalém. É o primeiro templo. Depois, na diáspora, com a invasão dos assírios, né? Nabucodonosor manda escravizar aquele pessoal, levar para a Babilônia. Esse templo ele é completamente destruído. O povo de Israel se espalha, né, na condição de escravos por várias regiões do Oriente Médio. E aí esse templo, o povo de Israel sonha não só em voltar para a terra de Israel, mas também em reconstruir esse templo. Vem o helenismo, né? Vem aquele período de transição para o Império Romano, alguns nobres locais, meio gregos, meio hebreus, como a dinastia de Herodes, por exemplo, assumem um certo poder local, mas são reis fantoches. Na verdade, eles estão ali representando a autoridade do dominador, do Império Romano, para ser mais específico, né? Mas existe uma vontade de tornar Israel grande novamente. E aí então vem a reconstrução do segundo templo. Esse templo que Jesus pregava nele, que Jesus profetiza a respeito dele, é um segundo templo. E Vocês veem, ninguém considera o templo de Zorobabel, que foi o Ciro que autorizou a reconstrução, porque, segundo a história narra, ele era muito pobre por causa de... eles não tinham dinheiro para construir algo luxuoso, grandioso, então não foi muito considerado. Foi destruído e
deixado para lá, eles nem consideram. O segundo templo, eles consideram este construído por Herodes. O primeiro seria o de Salomão, logo depois do tabernáculo, e o segundo este, construído por Herodes. Detalhe, gente. Quando Jesus, o senhor estava pedindo, né, seu Murilo, aquele dia, para eu contar uns detalhes históricos, né? Quando Jesus tem a carreira dele de 30 e poucos anos, esse templo estava em construção. Ele não estava completo, ainda estava em obras, entenderam? Daí o choque que foi Jesus, num determinado momento, dizer, ó, se eu quiser, eu mando destruir esse templo e reconstruir ele em 3 dias. Pessoal, mas como assim? Roma está financiando, Herodes está construindo, nem terminou de construir, Jesus está falando que vai destruir. Então, esse templo representava muito para eles. Então, o templo que está hoje, ele tem um muro de arrimo, que nem é o templo. E o pessoal vai para esse muro, para esse paredão, seu Adão, e fica lá orando e adorando esse paredão de pedra, que é o muro de arrimo do templo, do antigo templo, que é o segundo. Hoje lá temos ruínas do segundo templo de Jerusalém. E tem o pessoal que aguarda a construção de um terceiro templo. Né? Na crença judaica, quando o Messias vier, eles estão aguardando o Messias, ele virá para reconstruir o templo. Agora, olha só, nessa espera, durante esse período em que eles aguardavam, veio a tradição islâmica e construiu uma mesquita, a mais importante mesquita, né? Que é o lugar onde, em tese, Maomé ascendeu aos céus, em cima de onde deveria ser o templo. Entenderam a briga? Não, derruba essa mesquita aí, porque é aí que eu vou construir meu templo. Não, você não vai construir, você pode até construir seu templo, mas aqui não, porque aqui é onde está a nossa mesquita, onde Maomé foi aos céus. Vocês não têm prova de que era aqui o templo. Ah, tem, mas deixa a gente fazer a pesquisa arqueológica, nós encontramos artefatos de 2.000 anos atrás e provamos que era aí o templo. O Dom da Rocha. É em cima. A mesquita é em cima. Bom, os muçulmanos não acham que é, né? Aí os muçulmanos, tá certo, se você achar um artefato arqueológico aqui que prove, a gente derruba a mesquita e vocês podem construir o templo. Ah, não, então nós vamos mandar arqueólogo e escavar aí. Só que tem um detalhe, você tem que achar, mas sem escavar, porque para você escavar tem que entrar dentro da mesquita e não pode porque você não é muçulmano. E aí? Aí um tempo aí para trás, uns anos aí para trás, deu uma chuva danada lá, raro, né? Deu uma chuva danada, veio enxurrada, levou um monte de lama. E aí foram achar lá no Vale Tenebroso, indo para o Getsemane, acharam umas moedas de 2.000 anos atrás, uns vasos, umas coisas antigas, que a água lá levou. Aí os arqueólogos israelenses, aqui ó, desceu aí de cima, deixa a gente escavar. Não, porque você não vai escavar não. E aí fica. Tudo por conta de parede de pedra, mas também, e sobretudo, aquilo que esse templo de pedra representa. Há uns tempos atrás eu estava vendo um documentário, é um programa de viagens, né? E o rapaz viaja pelos países, vários países. E ele queria entrar num templo muçulmano, mas ele não foi autorizado porque ele não era muçulmano. Mas ele falou, eu consegui um rapaz aqui muçulmano, mas muito agradável, que se ofereceu para entrar lá e filmar para mim. E o rapaz entrou, ele só não quer ser identificado, ele me pediu para não identificá-lo. Mas o rapaz foi lá, filmou o templo, a mesquita por dentro, achei muito legal isso. Se dispor ele, que ele podia dizer que nada, não é muçulmano, né? Como é que as coisas já ficam, né? mais a tolerância vai invadindo mais em alguns aspectos e algumas pessoas, né? Filmou e ele mostrou o templo para a gente que estava assistindo o programa. Achei muito, muito interessante.
E a coisa do significado, mas mais com relação ao físico, né? Porque por que não pode entrar dentro de um templo? Antigamente, as mulheres não podiam entrar de calça comprida. Então, existe uma série de impedimentos que, na realidade, se é casa de Deus, obviamente que você vai respeitar, não vai entrar de uma maneira assintosa para poder chocar as pessoas. Mas qualquer um poderia, respeitosamente, entrar, fazer, né, as suas orações, olhar, sem perturbar, né? Tinha que ter realmente um certo equilíbrio, né? Mas não pode, você vê o muro lá, anos e anos rezando para o muro. Fala, Helder. A gente vai muito longe, né? Que na própria Igreja Católica, há algum tempo atrás, as mulheres não poderiam passar do altar, né? E para se apresentar lá na frente até para comungar, tinha que ter véu na cabeça. Uhum. E a vestimenta não poderia ter nenhum decote, não podia usar calça comprida. E uma série de exigências que a própria Igreja Católica fazia, né? Hoje a gente viu que essas coisas todas foram derrubadas. Não existe mais isso. A mulher hoje já participa, a gente já vê que está vendo essas aberturas, né? A mulher já participa como... Tem até um nome lá específico, que ela serve, ela distribui a própria Bispa, né? Tem hóstia. umas, na evangélica é bispa, né? Tem umas que são bispas, e alguma coisa mais nesse sentido, ministras. É ministra. E já fazem também pregações, como não fazia antes, né? A gente vê que as coisas vão mudando. É o caminho de todos, né? Tem que mudar. Não vai ficar eternamente nisso. Esses templos, vai chegar um tempo em que esses templos não prosperarão. Vão existir só como museu, né? Vão ser ruínas, né? Vão ser ruínas. E alguns E vão nada existir como mais. museu, né? Como museus. É por aí. Mas é o que você falou, é ruína, porque vai chegar um ponto que nada segura mais, nada. O tempo... No que se refere à matéria na Terra, isso é totalmente muda, né? Isso vai mudar, não é uma coisa eterna, não vai ser infinito, né? Não vai ser duradouro, né? Isso tem um tempo de vida, né? Pode até demorar algum tempo, mas tem um tempo de vida, né? Quantas coisas que já não existem mais? Ou pela ação do próprio tempo em si, né? Ou pelos atrevimentos de outros em guerras que destruíram muita coisa, né? A própria biblioteca lá de Alexandria, né? Que era uma das maiores bibliotecas do mundo, essa foi exterminada, foi extinta, né? Foi E queimada. tantos outros, queimada, e tantos outros aí que aconteceram, né? Quantos acontecimentos que a história registra, né? Então, isso não é para sempre. Você vê, parece que tinha mais de 10 mil papiros lá. Quantos, e todos aqueles grandes filósofos, matemáticos, todos eles tinham obras ali na biblioteca, que era considerada o maior armazenamento de ideias, de intelectualidade, né? E, no entanto... Por qual razão foi destruído? Ninguém sabe, né? Tudo tem uma razão de ser, né? Claro. Nós não sabemos, né? Acho que a soberba do homem também tem muito a ver, né? Tem. De vez em quando vem uma destruição para poder as pessoas pararem e pensarem que nós não Refletirem. somos nada. Hoje nós estamos aqui em stand-by, né? Assim? Exatamente. A pandemia nos colocou em stand-by. Está todo mundo aqui de molho, pensando, refletindo. Uma hora uma coisa, uma hora outra coisa, uma hora informação. E nós estamos refazendo os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ideias. Estão nos botando assim no cantinho do pensamento, né? Para que a gente possa
refletir sobre tudo que está acontecendo, o que vai acontecer, o que já aconteceu. Dá tempo de se fazer algumas retrospectivas, né, da nossa própria existência aqui, na atual existência, né? E quem sabe até de rebuscar alguma coisa lá do passado, mas não nos é ainda oportunizado essa busca, né? Com certeza. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas da vida presente até uma forma de você, às vezes, estar refletindo com o tempo. Bom, o que aconteceu? O que eu fiz? Aquele momento que Santo Agostinho faz. Vamos fazer a nossa reflexão, a nossa busca interior para saber o que a gente pode fazer de melhor aqui daqui para frente. As próprias enfermidades nos induzem a fazer essas reflexões. A gente passa por momentos, às vezes, considerados difíceis, mas não tão difíceis assim, mas são momentos reflexivos, né? São momentos para a gente poder pensar o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha proposta de vida. Essa aqui é a realidade, né? Inclusive, estamos aprendendo, com auxílio, obviamente, da tecnologia que Jesus nos proporcionou, né? A tecnologia, aprendendo a conviver longe do nosso templo físico, da nossa casa espírita, que muita gente, inclusive, custou muito a aceitar, né? Estava habituada com o trabalho dentro da instituição e não conseguia se adaptar ao trabalho fora da instituição. E nós estamos aqui adaptando as nossas realidades às circunstâncias, porque ou a gente faz assim ou a gente perde o contato, e não é isso que a gente quer. O contato com amor, o contato com o ensinamento, o contato com os corações que amamos. Aprendendo, né? Não é? Nós estamos aprendendo como lidar com ferramentas novas, né? Exatamente. Isso é o quê? Um exercício. E outro dia estava até ouvindo, né, alguém falando que estava preocupado pelo fato de não estarmos presencialmente nas instituições, com medo que as pessoas se afastassem, né? Honestamente, eu não tenho medo disso, não, porque eu acho que a responsabilidade é de cada um. Não é esse momento que vai nos fazer nos afastar, nos afastarmos, né? Acho que está empregado certo, eu acho que empreguei certo, né, o verbo, né? Das nossas atividades, quando tudo retomar, porque é da nossa responsabilidade. Ninguém vai fazer por nós. Nós é que temos que fazer a nossa caminhada. Se eu estarei lá ou não, isso é um problema, é uma situação minha, né? Mas eu acho que não deve haver essa preocupação. Nós não estamos presencialmente, fisicamente. É isso que tem que ser levado em consideração. Mas nós estamos presencialmente, como nós estamos aqui, espiritualmente e através de mecanismos que a própria inteligência do homem nos proporciona. Verdade. Que é o que nós estamos fazendo aqui agora. E ainda que não entendamos o motivo, assim, entendemos que por causa da pandemia, mas por que, como você mesmo acabou de falar, não entendemos o motivo por que estamos sendo obrigados a fazer essas reflexões, estão sendo muito importantes, muito proveitosas. Não é? Eu deixei de gostar do Chacu, eu deixei de gostar de você pelo fato de não estar lá presencialmente, fisicamente. Deixei de gostar do Helder. Deixei não, tá, Helder? Que bom, meu nobre. É onde você falou tudo. O que coloca aí? Nós somos o verdadeiro o templo. Nós temos que nos revivificar, nos fortalecer, porque a gente não depende de um templo. Nós todos somos templos, nos juntamos para fazer o maior, para expor ideias e pensamentos ao qual nós estamos nos sintonizando, para assim arrebanhar mais alguns outros, tantos que se sintonizam e outros não, que estão precisando da palavra. Mas nós temos que nos fortalecer nosso tempo, porque nosso tempo fortalecido não vai ser destruído igual o da matéria, de pedra, porque se nós
nós saímos dessa existência em uma ou outra, se nós saímos fortalecidos, nós vamos chegar mais fortalecidos ainda, em qualquer outra esfera. Falou tudo. Eu acho que esse assunto é tão importante porque a gente pode nos remeter na época dos cristãos, que não podiam se reunir porque o Império Romano queria liquidar todo mundo. Eles foram para as cavernas, catacumbas, né? foram para as catacumbas se reunir. Aqui também no Brasil, na época que o espiritismo teve uma época que foi proibido também, né? E não se deixou de fazer reunião espírita, nem reunião mediúnica. Continuaram. Na França chegou a ser proibido, né? Onde ele foi concebido, vamos falar assim. Também. Agora, aqui no Brasil, teve um período meio difícil também. Então, nós não dependemos da casa de pedra. É verdade. Isso que você está falando é importante, Giselda. Você, o Gil pontuou, né? Porque nós estamos com a tecnologia usando a rede virtual e estamos unidos pelo coração. É o mais importante. E tem uma outra coisa também, tá, Chacoro? Os espíritos não se apresentam fisicamente para nós, mas estão aqui conosco. Estão em rede. E ainda estão multiplicando esse estudo para vários outros espíritos que precisam de aprender, tanto quanto nós. Pois é. Olha, Isso vai nos acomodar interessante o fato. Eu acho que Isso tudo é vai ensinamento. nos acomodar o fato. É, claro, é aprendizado. Acho que tudo é ensinamento para nós mesmos com relação a isso tudo que a gente está falando, né? Que nem sempre é necessário estarmos materialmente, né, em carne e osso, presentes para a coisa acontecer, né? Para a gente vibrar, para a gente orar, para a gente estudar. Né? Então, eles estão ensinando assim, olha, o espírito sopra onde quer. Né? Da onde você pensar, da onde você vibrar, vai acontecer. Né? Pro bem, claro. Né? Então, assim, esteja você aonde estiver. Né? Então, o trabalho é feito em qualquer lugar. Né? Você não precisa ter um local. A gente ainda tem casa espírita, a gente ainda tem uns templos que a gente ainda vem com essa cultura antiga, né? de religião, de estar junto, que faz bem aquele calor humano, aquela socialização, né? Há pessoas que falam assim, não, porque quando a gente está perto, as vibrações são melhores. Não é assim, né? Não é muito assim, eu penso dessa forma. Eu acho que, mais do que esse momento da Covid, aí, é um aprendizado e mostrar que a gente tem que amadurecer muito essa externar, né? Essa vibração. Exteriorização, né? Isso, obrigada. Os nossos sentimentos. Exatamente. Mas quem pensa dessa maneira, que é porque está condicionado ao tempo de pedra, né? E não entendeu ainda, talvez até o que está acontecendo no momento é para a gente valorizar o tempo interno, íntimo, que nós devemos erguer, cada um dentro de si. Porque o que a gente faz aqui via online, né? Não deixa da gente vibrar na oração, na prece, nas reuniões de vibração, como a gente faz na sexta-feira, né? E isso é que vai mostrar para a gente. Vamos supor que um dia, Deus nos livre e guarde, que, igual naqueles povos lá que acontecem bombardeios, que a casa espírita recebe um bombardeio fisicamente. Nós não vamos deixar de nos reunir como não estamos deixando de nos reunir enquanto estamos aqui online, né? Que essas ferramentas Deus propiciou exatamente para isso, talvez para nos ensinar a valorizar o tempo íntimo, né? E olha quantos espíritos que estão em volta aqui, nossos vizinhos, que estão recebendo essas vibrações desse estudo aqui. Olha quanto, né, estão sendo beneficiados com isso, né? É como se a gente estivesse fazendo o evangelho no lar. Né? Olha quantos estão lá na porta, nas nossas portas lá embaixo, né, recebendo essas vibrações. Oi. E são três fatores que levam a gente vivenciar isso tudo. É a vontade, a fé e o amor. Isso aí. Bom, eu queria até, com base no que você está falando, Rita,
Eu já até trouxe isso em algumas oportunidades, uma outra vez aí, que quando a gente estava fazendo aquele estudo de a Gênese, né, que eu acho que foi um dos primeiros estudos que foram feitos aqui, né, conosco, né, via online, que a gente fez diariamente até de segunda a sexta-feira. E eu me preparava para o estudo da tarde e eu estava aqui, chegou um cidadão aqui em casa, um amigo da gente, um companheiro que é espírita também, e é médium, vidente, ele tem alguns dons mediúnicos, que a gente sabe que, inclusive, ele já trabalhou muito, né, em outras instituições, e eu estava em outro lugar aqui, e ele estava na frente aqui de casa, aqui na varanda, e ele procurou o banheiro para poder se atender no banheiro, e eu não estava aqui embaixo, eu estava lá no outro andar. E eu estou ouvindo ele gritando, me chamando, Egeu, Egeu, Egeu. O que que houve? Quem é que está falando? Sou eu, sou eu. Aí eu desci, né? Eu estava lá em cima fazendo alguma coisa, que eu não lembro mais nem o que que era. Aí, quando eu cheguei aqui embaixo, era Francisco. Francisco, disse, rapaz, pelo amor de Deus, o que está acontecendo Não aqui é na esse sua Francisco aí, casa? não, hein, gente? Hein? Não, não é esse Não Francisco, é esse não, Francisco aí, não. Aí eu falei, o que que houve? O que que houve? Rapaz, eu não consegui nem fazer o xixi no banheiro. Falei, o que que houve, rapaz? Você não tem uma casa, rapaz. Isso aqui é um salão só. Tem, acho que umas 5.000 pessoas aqui dentro, rapaz. O que que você está fazendo aqui? Eu falei, nós fazemos a nossa reunião todos os dias. Os espíritos estão todos aqui te esperando chegar a hora, o momento da reunião. Agora, vocês vejam bem, ele teve essa visão, né? Eu imagino que não só na nossa casa aqui, mas em todas as casas, isso está acontecendo. Por quê? Porque, na verdade, é aquilo que Jesus falou, né? Onde tivesse uma ou mais pessoas reunidas, estaria ele, né? Estaria ele sozinho? Não, estaria ele com todos aqueles que estivessem interessados pelos seus ensinamentos. E aqui estavam, como estarão e estão em todo lugar. Neste momento, por exemplo, deve estar a casa de todos nós cheia, repleta de espíritos aí que estão precisando de ser atendidos, estão precisando desse atendimento, estão precisando de ouvir as nossas falas, as nossas colocações, o estudo que a Giselda está trazendo e outros estudos estão sendo realizados. Portanto, não é trabalho perdido. E nem o fato de a gente estar aqui online vai nos dizer que a gente vai se acomodar com a ideia. É evidente que eu gostaria de estar dando um abraço, Rita, na Zeldinha, que eu adoro abraçar todo mundo, beijar todo mundo. Claro. Eu sempre fui assim e vou continuar sendo, mas isso é temporário. Mas quando precisarmos... Pelo menos nós estamos nos vendo, Egeu. Egeu, nós estamos nos vendo. Pois é, estamos nos vendo. Pelo menos isso. Eu estou te abraçando. Então, e o mais interessante de tudo, que esse trabalho tem uma proporção tão imensa, tão grande, que tantos amigos que se encontram em condições um pouco menos privilegiadas que a gente, eles estão sendo auxiliados de uma maneira tão amorosa, que são muitos através desse trabalho nosso, das outras equipes de estudo e das outras casas também, que são trabalhos incessantes. Esses irmãos, eles, além de estarem sendo esclarecidos, estão sendo auxiliados em tudo aquilo que eles estão necessitando. Com certeza. Meus amores, eu vou dar uma paradinha por aqui. Chegou o nosso horário. Agradecer a presença de todos vocês, que a gente sempre se vê com muita alegria. Nosso amigo e irmão querido Chacu, nosso amigo e irmão do coração Egeu, nosso amigo e irmão Helder, nossa amiga e irmã querida Rita, nossa amiga e irmã sorridente Helena, nosso amigo querido Marcelo, nosso amigo também de longa data, nosso Chico Francisco Leite, nossa Betinha, Janaína, Estácio, obrigado para vocês. Domingo de muita paz, muita tranquilidade. Beijo no coração
e não saiam daí. Obrigado, Zé. Eu que agradeço. Beijo no coração. Obrigado.